Pessoal, boa noite. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar aqui um aplicativo desenvolvido para atividade avaliativa 3, com o objetivo, então, de demonstrar a persistência dos dados no Flutter, né? Utilizando o SQLite. Esse aplicativo ele é um gerenciador de tarefas, onde o usuário ele pode tanto fazer o login, adicionar tarefas e visualizar elas em lista. Então, esses dados, eles ficam salvos mesmo após o fechamento do aplicativo. Aqui a gente já tem esse primeiro mine aqui. Esse aqui serve somente para dar start no nosso aplicativo, para ele dar debugar ele, né? Então, eu fiz uma separação aqui, fica mais fácil para mudar, modificar sem que haja algum probleminha, né? Então a gente pode mexer, né? Eles são individuais e aí a gente vai alterando conforme precisa alterar, sem modificar o restante do código. Então aqui, esse aqui é o aplicativo rodando, essa é a tela de login, né? Aonde você pode criar uma nova conta. Eu vou criar uma conta aqui para mim, Tamires. O e-mail, oliviatamires@gmail.com. A senha você pode colocar o que você quiser, a segurança dele tá horrível. Então aqui a gente coloca username, é o nosso e-mail. Se eu errar a senha, 1, 2, 3, o que que acontece? Ele fala, login falhou, verifique seus credenciais. Se eu colocar a senha certa, ele entra no aplicativo. Esse aqui é a nossa tela, né? A nossa interface. Aqui pode ver nenhuma tarefa ainda. Toque no mais para adicionar a sua primeira tarefa. Aqui a gente vai adicionar Olivia fazer compra. Salva. Olivia passar roupa. Salva. Olha aí, se vocês verem, ele vira uma lista. Então ele vai contando sempre mais um para ele poder colocar ali em qual a posição, né? Vocês podem ver que ele tem até aqui ele fala que criado em e o horário, né? Então a data e a hora que foi criado. Então se você quiser, aqui a gente tem uma interface onde vai aparecer o nome de usuário, vai aparecer o seu e-mail cadastrado. Aqui você pode mudar o tema do aplicativo, escuro para claro. Isso aqui fica dentro da classe app controller aqui. E a gente vai sair agora e vai entrar novamente para verificar se ele fica salvo. Ficou salvo, né? É uma das coisas que estavam lá no enunciado da questão, que era para a gente fazer o aplicativo. Então, se eu quiser apagar, ele vai me mostrar essa atividade aqui. Então, eu vou excluir. Posso excluir tranquilamente, não tem problema nenhum. E agora eu vou explicar como que vai ser o código, como que eles funcionam, né? Primeiro a gente tem o banco de dados. Eu vou ampliar aqui só para vocês ficarem comigo. Então esse aqui é o banco de dados, onde a gente tem, onde a gente vai criar nossas tabelas, tabela de ficha, de gerência das tarefas, a tabela onde a gente cria o usuário também. Então a gente tem aqui eu usei o padrão Singleton na maioria também das fichas, porque é onde vai garantir, então, que apenas exista uma conexão no banco de dados, né? Ele evita essa parte que ele evita que o banco de dados tenha múltiplas conexões. Então, isso ajuda muito. Então, aqui vai iniciar, né? Vai acessar o banco de dados. A gente vai criar esse banco de dados aqui. No meu caso, eu estou aproveitando. Eu tinha feito um aplicativo para apresentar que era voltado mais para o que eu estava interessado em fazer. Que seria um banco de dados para inventário florestal, que é uma área, que é a minha área que eu atuo. Só que aí eu fui verificar certinho o enunciado da atividade e percebi que era um gerenciador de tarefas. Mas eu utilizei então a base que eu já tinha criado para espécies, né? Que era para inventário, e aí mantive. Então, mas aqui seria um outro nome, um nome que vocês quiserem aí, gerenciador de tarefa, não sei. O meu tá espécies pelo aplicativo que eu quero fazer relacionado à minha área. Então, a gente tem o onCreate, aonde esse onCreate ele é chamado uma única vez aqui em cima no código, né? É quando o banco ele vai ser criado pela primeira vez, então ele define a estrutura da tabela. Aí aqui a gente tem a parte do SQLite, né? Que é onde a gente vai começar. Aqui é a criação dos usuários, né? Para nome, e-mail, senha, para fazer login.
Aí a gente tem o task, que era uma das opções que tinha no enunciado da questão, com a coluna, né? ID, auto-increment, título, né? Create, at, usuário, usuário ID. Esse usuário ID, cada usuário ele vai ter o seu próprio ID. Por exemplo, eu crio aqui um usuário nesse create, né, nessa parte da tabela de usuário. Na hora que ele cria, ele já cria um ID. Esse ID, ele vai ser integrado. Por exemplo, eu vou criar um gerenciado, vou criar uma tarefa aqui no meu aplicativo. Deixa eu entrar. Quando eu criar essa tarefa em específico, ela está associada ao meu ID. Então, assim a gente facilita. Por exemplo, um usuário A não vai conseguir acessar as tarefas do usuário B, por exemplo. Então, isso é muito importante para o código. Então, aqui tem as espécies, no caso, como eu falei, eu usei a parte do meu banco de dados que eu estava criando para as espécies. Mas no caso aqui a gente tem a ficha de campo também, que é para meu inventário, e a árvore. No caso, para gerenciamento de tarefas, a gente usa essas duas funções aqui no banco de dados, tá? Então, a gente vai para o tarefa repositório. Aqui, a gente tem as operações do banco. Então, esse arquivo, ele é um repositório de tarefas, né? Ele é um repositório de tarefas, onde ele também mantém a utilização do modelo Singleton lá, onde a gente vai ter o estático aqui. Então, esse método de criar tarefa é onde insere um novo registro na tabela, né? Lá naquela tabela task ali do banco de dados aqui. Então a gente salva o título, a data, a hora atual, o ID do usuário logado, né? Como eu expliquei lá no banco de dados. Então, e aí a gente tem um método de buscar essas tarefas também. Então a gente tem aqui o método de buscar as tarefas, que faz uma consulta no banco de dados, né? E aí ele filtra pelo usuário logado. Então, ele vai identificar o ID que aquele usuário tem e vai filtrar as tarefas que está naquele usuário. Então, cada usuário vê a sua própria tarefa, né? Aí a gente tem o deletar tarefa também. Essa parte a gente vai deletar, que é aquela função que eu estava mostrando, que a gente clica aqui e a gente deleta a tarefa. É interessante aqui, como eu estava fazendo um banco de espécies, né? Onde eu queria um aplicativo para fazer um inventário florestal. Dentro de cada, por exemplo, eu crio no caso, o antigo, né? Eu criava aqui como se fosse uma tarefa, só que quando eu clicava dentro, ele abria as opções de adicionar as árvores, fazendo inventariando. Aí, quando eu fosse apagar, eu teria a opção de apagar as árvores primeiro. Quando eu clico no excluir, ele apagaria primeiro as árvores, depois a planilha, a ficha. Então, dessa forma, a gente não teria rastreio, né? Não teria restos ali ocupando a memória. Então, isso é bem importante, é bem interessante aqui. Tanto que tem aqui a delete, né? É muito legal. Então, a gente tem a homepage. Eu tenho a homepage, onde a gente tem que fazer o importar o material, que seria a parte, as opções de Flutter ali. O app controller, que eu vou mostrar também daqui a pouco. Aí a conta repositório, que é onde você faz o cadastro, né? A tarefa repositório, é onde eu estava mostrando agora, que é relacionado às fichas, né? A como aparece ali, o gerenciamento de tarefas. Então, eu tenho aqui a homepage, né? A gente tem o Animate Builder, só achar ele aqui. Animate Builder aqui dentro do corpo, body, né? Então ele vai ouvir aquele repositório. Então, quando uma tarefa ele vai ser adicionada ou removida, ele vai reconstruir então a tela automaticamente. Já que no Futuro Builder aqui, ó, quando ele retorna o Futuro Builder, ele faz a consulta síncrona. Então ele carrega e exibe o indicador, né? Quando os dados eles chegam. Então, a gente vai ter o list view. Eu fico enxergando mais nada uma hora dessa. O list view, né? Aonde ele vai montar a lista dinamicamente e um card ali para tarefa. Aqui, ó, return card. Então, ele dinamicamente um card para cada tarefa adicionada. Então, a gente tem também o botão flutuante aqui, né? Onde a gente vai com o text field ali para adicionar a nova tarefa. Aí a gente vai digitar o título, né? Dessa, o título da tarefa, como eu mostrei lá dentro do aplicativo, e tendo um botão para salvar, né? A gente tem o cancelar
E a tarefa foi adicionada com sucesso, ele vai voltar isso aqui. Estão atendendo diretamente o que a atividade estava pedindo. Então a gente tem o conta repositório e o conta repositório. Ele consiste, né? Ele também usa ali o SQLite, onde tem um método ali de cadastrar o usuário, retorna, aqui você vai digitar lá o nome certinho na hora de cadastrar. Ele vai retornar depois, ele salva ali na memória, né? E aí eles gravam a consulta, né, a tabela usuários. Então permite que cada usuário tenha a sua própria tarefa salva. Então isso aqui é um código é muito bom. Isso aqui. Esse Notify Listener aqui, tanto que tem aqui, ó, ele vai notificar quando tiver alguma alteração, né? Então isso aqui é legal de colocar no, nessa conta aqui repositório. E tem esse conta repositório, tem o login page. Retorne. Isso aqui é interessante, é para o mouse quando você vai digitar no celular, né? Para ele, quando você, não vou conseguir colocar aqui. Mas quando você vai digitar, aparece o teclado, né? E aí geralmente o teclado pode tampar ali a parte do login. Então a gente coloca esse aqui para o teclado, ele, quando ele subir a tela, ele vai ter um scroll ali. Então é bem interessante colocar também, principalmente em aplicativos, né? Aqui a do logo, né? Aquela tela de login que tem a logo ali, a gente coloca tudo no, nessa parte. Então aqui, ó, dentro das imagens utilizadas. Então eu coloquei o fundo, foto de perfil, no caso eu estava testando ali se dava para colocar alguma fotinha de perfil. A gente tem a logo e tem o fundo. Então o aplicativo ele atende, né, esses requisitos da atividade, a adição, a listagem de tarefas, a persistência no SQLite, a interface com test field e list view, elevate button e recuperação também dos dados ao reiniciar. Então, agora eu vou mostrar uma coisa, uma parte mais aqui que não estava dentro, mas que eu criei também, que é a parte do tema aqui, do tema escuro. A gente faz nessa parte do aplicativo controller, né? Onde ele vai nos notificar também. E quando, por exemplo, aqui, se tiver false, se a gente clica no botão, ele vai ser true. Se tiver true, ele clica no botão, ele vai ser falso. No caso, se tiver claro, aperta no botão, ele vai ficar escuro, muda o tempo, né? Isso é muito legal, por isso que eu quis colocar. Mas, enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu agradeço de coração.